tá? Esqueceram de mim. Hoje a gente vai falar sobre Eliezer. Tá bom, professor? Você vai dar um bom dia dele. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui. Compartilha aí também. Bom dia para vocês, bom dia a todos. E hoje o estudo é um estudo mais voltado para isso, para preencher a nossa alma. Um personagem que é esquecido, que é Eliezer, pouco falado, pouco pregado, pouco divulgado, mas vamos relembrar aqui quem foi Eliezer na Bíblia, ou Eliezer, né? Muitas pessoas pronunciam Eliezer, outras pessoas pronunciam Eliezer. É um personagem fantástico na Bíblia, que seus passos são passos singelos, mas que tem grande aprendizado para a nossa vida. Eu acho que Gênesis 15, 2 e 3. Anotou aí? Gênesis 15, 2 e 3. Anota aí. E não der para acompanhar a leitura assim quando a gente está falando, você gosta e tudo mais, já faz a primeira coisa e anota. Depois você vai para a Bíblia, tá bom? Que aí você não perde, tá? Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então a gente vai estar falando aqui de Abrão. Eu gostei de uma pregadora que ela estava pregando, ela falou: gente, todo mundo já sabe que o nome dele era Abrão e passou a ser Abraão. Então, se eu errar de Abrão para Abrão, não fica, acho que mas ele era Abraão. Mas se a gente falar que é Abrão, a gente falar Abraão, eu vou falar a mesma coisa que ela falou, que eu gostei, né? Porque a gente vai ficar assim, Abraão, aí eu não é Abrão, mas ele ainda era Abrão. É igual Saulo e Paulo, era a mesma pessoa, não era? Então a gente fala, não, porque Saulo, não, porque Paulo. Aí a gente, eu sei que em alguma coisa tem o significado, mas no contexto que a gente vai falar aqui hoje, né, não vai fugir nada não. Então a gente vai falar, né, nesse estudo aqui sobre Eliezer. Seu nome em hebraico significa Deus é o meu socorro, né? Ele era servo do patriarca Abraão, era desejado de Abraão, era o desejo de Abraão que seu filho Isaque tivesse uma esposa digna. Isso aqui a gente vai falar de várias histórias, né? Adoradora do Deus vivo, do Deus verdadeiro, a fim de juntos formarem uma família dentro dos planos de Deus. Com a idade já avançada, aproximadamente 140 anos, não sabia quanto tempo lhe restava, e cada dia a preocupação aumentava, pois o eco da voz de Deus soava em seus ouvidos: far-te-ei uma grande nação. Gênesis 12, 2. Mesmo Abraão possuindo familiares com Ló e parentes da terra de Padã Arã, cogitou em deixar toda a sua herança, né, ao seu mordomo fiel Eliezer, como se fosse seu filho, né, que a gente está falando até de uma questão de adoção. Assim sendo, o velho patriarca, chamando seu mordomo fiel Eliezer, comissiona-o para executar para a execução de uma missão importante, de uma importante tarefa, a de procurar uma noiva para o seu filho Isaque. A tradição informa que Eliezer nasceu em Damasco, quando Abraão vinha de Padã Arã, Gênesis 15, 2, sendo por isso chamado Damasceno. Era homem de grande responsabilidade e extrema lealdade ao seu amo, que o encarregou de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Então a gente está falando de uma pessoa que era fiel, de uma pessoa que era tão boa, que o seu patrão, o seu amo, cogitou de adotar ele como filho e deixar toda a sua herança, mas no meio entra a promessa de Deus. Deus falou assim: não, de ti farei uma grande nação. E dali, quando nasce Isaque, quando for procurar uma esposa, né, quem que Abraão escolhe para ir lá, para ver, para analisar
aquela que seria a mãe de multidões, aquela que estaria compondo a família daquele que seria também pai de multidões de muitas gerações. Olha a missão dele aí, Eliezer. Então, olha, é uma história fantástica, né? Um aprendizado fantástico. Então fica ligado aí, não compartilhou ainda, deixou o like. Já gostou da introdução? Deixa o seu like aí com a gente, tá? E vamos aprender. Professor Edson, dá aquela agora, com aquele início também glorioso que você sabe, né? Esmiuçar, igual açougueiro quando está desossando a carne, ele vem só tirando tudinho. Vamos explicar a história primeiro, né? A gente estudou na aula passada Sem, né? Sem, que originou os semitas, que veio tendo filhos e nasceu Abraão, né? E acontece que os semitas, os filhos de Sem, eles ficaram, né, na promessa que foi dada de Noé, né? Que a tribo de Sem estaria ali no comando das outras tribos, entendeu? Então eles foram abençoados pela promessa de Noé. E o que aconteceu que os filhos Jafé e Cã, eles começaram a ser politeístas. O que é politeísta? Adorar outros deuses. E os semitas adorar um Deus só, que é o Deus verdadeiro. E os outros filhos começaram a adorar a vários deuses, né? Então, o que aconteceu é que quando veio gerações e gerações, quando chegou em Abraão, Abraão era da tribo de Sem, era um semita, e ele era monoteísta. Ele adorava um Deus só. A família de Abraão era monoteísta, ele adorava um Deus só, acreditava só em um Deus verdadeiro. Não acreditava em vários deuses. E aí aconteceu que Deus falou com Abraão, o coração de Abraão, é igual o pastor falou, na época ele chamava Abrão, mas eu não vou falar Abrão, vou falar Abraão, porque se Deus mudou o nome dele, não é eu que vou falar Abrão, entendeu? Se o próprio Deus chama ele de Abraão, não é eu que vou chamar ele de Abrão. Então, eu gosto de falar um nome que a pessoa mudou, né? Igual Jacó. Jacó eu não falo, chamo ele de Israel. Se Deus mudou o nome dele, eu chamo ele pelo nome que Deus mudou, né? Então, Abraão, ele estava ali e Deus tinha falado com ele. Engraçado que ele falou o seguinte: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que mana leite e mel, e lá eu te farei pai de uma grande nação. Todo cristão conhece esse texto. O Abraão, pai de uma grande nação, sai da sua terra e da sua parentela. Eu lhe pergunto, Deus não tinha poder de deixar Abraão ali no meio daquelas coisas ali e fazer uma parentela dele ali, né? Mandou ele sair, não sai daqui. Seria mais fácil. Abraão já estava constituído ali, já tinha um local, ficar caminhando pelo deserto para achar uma terra que nem ele sabia onde era, e ser pai de uma grande nação. Eu fico pensando isso na minha cabeça. Mas por quê? É porque o contato com esse tipo de coisa, né, falando essas coisas mais, né, deuses estranhos, é uma coisa que precisa sair da gente, né? Isso aconteceu no Egito também. Deus poderia abençoar o povo de Israel e abençoar ele ali dentro do Egito, mas Deus falou assim: não, sai do Egito, sai do Egito. Falou com Abraão: sai daí, sai da sua terra e da sua parentela, porque ele vivia ali na terra onde predominava os filhos de Canaã, que adoravam outros deuses e faziam até feitiçarias. E Deus falou com ele: sai daí, sai da sua terra e da sua parentela. Isso me leva a crer o seguinte, que tem muita gente, muito cristão, que procura estudar coisas do inimigo, né? Estuda o diabo, como que o diabo faz, como que o diabo como que é o inferno, como que faz feitiçaria, como que ele age, como que é não sei o que lá, se ele tem óleo, se a pele dele é fria, se tem 7 peles, se não sei o que lá. Mas acontece o seguinte,
é um aprendizado que você aprende com Abraão. Não mexa com essas coisas. Por isso que Deus falou: Abraão, eu não quero nem você perto. Sai dessa gente, sai dessa terra, se parentela. Eu não quero nem que você veja os deuses de escultura. Eu não quero que você tenha contato. Eu não quero que você fale sobre o assunto. Eu não quero que você pensando sobre o assunto. Eu não quero você estudando sobre o assunto. Eu não quero nada. Eu quero que você saia daí. Sabe por quê? Porque coisas desse tipo, você tem que se desligar totalmente. Porque isso é um negócio muito terrível. Mesmo que não, mas eu estudo, mas Edson, eu estudo sobre o negócio, mas isso não entra no meu coração. Entra, meu irmão. Vai por mim, entra. Se Deus fala com Abraão, sai daí. Se Deus fala com Moisés, o cara que abriu o mar vermelho, falou: sai do Egito, Moisés, tira do Egito, porque não adianta. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas, igual eu vi não vou nem citar o nome, um cara explicando que agora ele é crente, mas ele era um ex-satanista. Aí tudo que ele fala no YouTube, no negócio, é sobre Satanás. Como Satanás age, como Satanás faz, como que invoca o diabo, como que chama o diabo, como que é o nome do diabo, como que é a pele do diabo, como que é o olho do diabo, como que eu não sei o que lá do diabo. E engraçado que para mim, cara, eu nem olho esses vídeos não, mas pipoca para mim direto isso daí. Eu falei: meu Deus, eu não pesquiso nada sobre essas coisas, por que essa coisa, e não tem no YouTube como tirar aquilo, né? Eu estou querendo fazer até outra conta para esse cara não aparecer mais aqui. Porque toda hora esse cristão vem ensinar. Eu nem olho o vídeo não, porque eu não quero nem saber. Você acha que eu vou ficar estudando sobre o diabo, sabendo como o diabo fala, como o diabo age, como não sei o quê? Eu acho que eu devo ter clicado em alguma coisa no negócio do Lázaro aí, que é o cara que está fugindo aí, que tem um negócio com o diabo, se tem ou se não tem. E agora aparece tudo sobre esse assunto para mim. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu vou quebrar o celular, eu vou parar de ver o YouTube. Porque o camarada cristão toda hora aparecendo, explicando. E depois que eu vi lá alguns comentários que ele já perdeu um filho por suicídio, já perdeu uma mulher por câncer. Eu falo: cara, você sabe que se a pessoa não está vendo que o negócio não está ficando bom, entendeu? Então Abraão, ele sai de sua terra, de sua parentela, e depois ele começa a refletir da coisa mais importante para um ser humano, que é a família. A coisa mais importante para o ser humano é a família. Abraão tinha só sua mulher, mas ele não tinha família. Prosperou, tinha fazenda, tinha tudo, mas ele não tinha família. E dar continuidade à família é a única coisa que a gente tem na vida, entendeu? Inclusive, no livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, no livro de Eclesiastes, ele diz assim: goza a sua vida com a sua mulher que amas, todos os dias sem sentido ou fugaz, as quais Deus tem debaixo do sol, porque esta é a tua porção na vida, pelo trabalho que afadigaste debaixo do sol, né? A nossa porção na vida é os dias com a nossa família, é os dias que nós temos com o nosso filho. É só isso que a gente vai levar, como diz o negócio, né? Caixão não tem gaveta, você não vai poder levar nada, entendeu? Não vai poder. Tem um texto que diz que a nossa, Salmos 127, a nossa herança são nossos filhos, né? Que os filhos, quando você tem os filhos na sua juventude, elas são como flechas na mão do guerreiro, né? Entendeu? Então, o filho também não é para ter, não, eu vou ter um filho, mas só com 80 anos, porque o filho é um peso. Já ouviu esse negócio? Quando eu tiver 40, 45 anos, 50 anos, eu tenho um filho. Meu irmão, presta atenção, a Bíblia está ensinando: tenham filhos. Filhos, quando são tidos na sua juventude, elas são flechas na mão do guerreiro. Quando você tem um filho, já numa idade já que você... A preocupação é muito grande de você partir e deixar seu filho numa condição muito ruim. Entendeu? E isso que a Bíblia nos ensina. Mas o que acontece? Quando Abraão sentiu isso, que ele não tinha filhos, ele chegou a cogitar. Eliezer tinha nascido na caravana, porque ele estava se deslocando da terra de Padã Arã
para outra região, né? Que foi prometida a Deus. Então, quando chegou na cidade de Damasco ali, nasceu Eliezer, ou Eliezer. É a mesma pessoa, né? Só com a pronúncia diferente. Eliezer nasce ali, e ele desde pequenininho, Abraão foi tomando vindo aquela postura daquela pessoa, sabe? Ele se aproximou aquela pessoa, ao ponto dele tendo o Ló, que era a família dele, ele tinha família, ele tinha Ló e toda a sua descendência. Ele podia até falar o seguinte: vou deixar a minha herança para quem? Para Ló, que é sangue do meu sangue, isso que eu ia falar. sangue do meu sangue. Mas o que ele falou? Não, Deus, eu não tenho filhos, e eu vou ter que acabar deixando toda a minha herança para o servo que eu mais tenho confiança, que é Eliezer, que é um servo que nasceu ali como escravo, né? Na caravana de Abraão. Tem uma diferença de escravo para servo, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas Eliezer ali não era filho, mas ele foi cogitado em receber toda a herança de Abraão, tamanha confiança que tinha Abraão em cima de Eliezer, entende? Ao ponto de chamar ele de filho. Então, aí nasce o filho de Abraão com Ismael, com uma serva também, né, que a mulher dele fez uma maracutaia, pegou uma mulher do meio, essa mulher aqui que toma conta de mim, faz um filho nela que vai ser nosso filho. Não deu certo, porque isso não estava no plano de Deus, Deus não queria isso. Deus tinha feito a promessa, era para Abraão esperar a promessa. Abraão e Sara tiveram uma outra ideia lá, que não eram os planos de Deus. Então aconteceu isso, e depois disso, Abraão falou: pelo menos já tenho alguém para deixar a herança. E depois nasce o filho de Abraão, Isaac, né? Isaac nasce, e ele foi ficando na idade de casamento, ao ponto de Abraão chegar e falar o seguinte: eu tenho que achar uma pessoa de minha confiança, pessoa inteligente, pessoa que sabe administrar, pessoas que é como se fosse um filho meu, para buscar uma noiva para Isaac, porque aonde eu estou é a terra de Canaã, e eu não quero que Isaac case com cananéias, entendeu? Com pessoas que adoram outros deuses. E essa é a nossa preocupação como cristão. Nós, não é que as outras pessoas são mal, são ruins, mas nós queremos que nossos filhos casem com pessoas que tem o nosso pensamento, a adoração a um único Deus, ao Deus Altíssimo. Nós não queremos que nossos filhos casem com cananéias. Então, Eliezer, ele faz um juramento com Abraão, e monta uma caravana, e vai buscar essa tal esposa, que é lá da terra onde Abraão saiu, que é a terra dos semitas, que lá ele sabia que no meio dos semitas, ele ia encontrar pessoas que adoravam um Deus só. E engraçado que esse juramento, né, que está em Gênesis 24, 2, é um juramento muito, muito complexo. Ele fala o seguinte: Abraão, senta aqui e bota a mão por debaixo da minha coxa, né? Ele bota a mão por debaixo da coxa. Era uma tradição judaica, na verdade é uma tradição mundial esse juramento. Botar a mão por debaixo da coxa é uma tradição mundial, porque os povos antigos, quando ia limpar o animal, vê que tem um nervo que chama nervo ciático, que ele vai da ponta do pé, passa por aqui e se conecta na interligação dos órgãos genitais do homem ou da mulher, e se conecta à coluna vertebral. E esse nervo é um dos nervos mais importantes, entendeu? Do ser humano. Por incrível que pareça, é o nervo mais importante do ser humano. Quem tem dor no nervo ciático sabe o que eu estou falando. E o nervo ciático, ele tem um horário certo para doer. Ele dói de madrugada. Não sei se você já teve dor no nervo ciático. Nem quero. Ele dói de madrugada, para fazer você orar. Ele começa às 2 a 3 horas da manhã e vai doer, aí para de doer às 9 horas da manhã, entendeu? Quero não. Quer não. E dói. Tanto é que nesse nervo é que Jacó foi atacado, né? O anjo toca na coxa de Jacó,
ele toca no nervo ciático, que é hieré, que é em hebraico. E ele toca ali para quando Jacó pisasse no chão, sentisse o nervo ciático. Toda vez que Jacó pisava no chão, ele mancava, porque ele sentia uma dor profunda, como se fosse uma agulhada. E uma dor posterior às nádegas e à coxa aqui, que é uma dor que parece estar rasgando a carne. Quem sente essa dor do nervo ciático sabe que fala que está rasgando a carne. Então, se fazia esse juramento em cima da coxa, por isso que a coxa, na cultura antiga, era o membro mais importante. Se acreditava que o filho da gente vinha da coxa. Você acredita nisso? Porque puxava pelo nervo ciático e ia até os órgãos genitais, e o filho nascia dali, era gerado dali. Todo mundo sabia que tem os órgãos genitais masculinos, né? Os testículos masculinos, mas os testículos masculinos estão ligados na coxa, que é o nervo ciático. Entende? É interessante isso. Uhum. E esse juramento, eu vou citar uma curiosidade, para que quando vocês não pesquisar sobre o nervo ciático, você não encontre e falou, pô, irmão Edson não falou. E esse juramento é um juramento tão importante que só se faz com uma pessoa que você tenha maior confiança na face da terra, que é segurar a mão pela virilha, com a parte posterior, tocar na coxa e com os dedos tocar nos testículos da pessoa. E se uma mulher, só toca na coxa por baixo. Se for homem, então Eliezer se ajoelha ali, ele vai, segura com a mão na coxa, segurando os testículos de Abraão. Olha só que coisa, né? Aí tu fala, que isso, Edson? Onde você... Inclusive, testemunhar, vem da palavra testimone, que é do latim, que significa testículo. Então, quando o juiz te chamar, ou quando o pastor te chamar para uma testemunhar, cuidado com o que você vai falar. É como se você estivesse jurando, né, segurando os testículos do próprio Deus, né, daquele. Então é um negócio, já pensou, eu falo assim, você jura, Edson? Por isso que uma pessoa fala o seguinte, você jura? Eu falei, jurar eu não juro não, porque esse negócio de ficar se agarrando com os outros aí não é da minha. Mas juramento é fazer isso. É testimônio, testique, teste. Vamos deixar só bem claro aqui que a gente está falando no sentido espiritual. Espiritual, né? Você claro. falou do estilo de chamar, Deus, né? isso. É um sentido espiritual. Porque gente. é dali que Daqui a gera... pouco vai falar, mas Deus tem isso? Como é que é? Ele está falando do relacionamento de tão confiança que a pessoa vai na intimidade, né? Porque aqui são as partes praticamente íntimas. Ninguém vê. Isso aí. Ninguém vê. Quando se faz, por isso que hoje se jura para tudo, antigamente não. Antigamente se fazia um juramento na vida e às vezes nem se jurava, sabe por quê? É o tempo que a palavra valia, né? Era o tempo que a palavra valia. Nesse tempo não se jurava por nada. Tanto é que as pessoas falavam, os antigos falavam, jurar é pecado, hein? Cuidado. Rapidinho, hoje a gente vive num mundo e num país que tem palavra que falou, tem papel assinado, tem vídeo gravado e o negócio fala assim, não, mas ele não é culpado não, ele não jurou não. Não jurou. Não, ele não quis dizer isso não, né? A gente tira isso porque a gente está vendo o cenário político, tem vídeo, tem papel, tem tudo, aí o cara lá em cima no STF fala assim, não é assim não, isso aqui pode ter várias conotações, aí vai lá, libera o bandido, libera o outro. A gente está falando de um tempo que a palavra, né, tinha valor, a pessoa falava, a pessoa até pagava com a vida por aquilo que falou, né? É verdade. Não, alguém falava assim, não, ele falou mesmo, falou, então você vai ter que pagar. E foi mudando, por exemplo, antigamente se jurava segurando esse órgão, né, o testículo, e aí verificava que as mulheres também poderiam segurar por debaixo da coxa, né, porque uma mulher jurando por outra mulher vai segurar em testículo como? Não tem, então segurando a base da coxa. E toda a humanidade começou a fazer um juramento segurando na coxa. Passou dali, aí já é mais, né, e depois a tradição cristã. Hoje nós juramos o quê? Com a mão em cima da Bíblia, não é verdade? Porque vai mudando, a cultura vai mudando e as coisas vão mudando. E hoje
Inclusive o presidente dos Estados Unidos, ele O presidente tem do que, Brasil, o ele presidente dos tem Estados que jurar Unidos, em cima da o Brasil Bíblia. foi só Brasil- agora, mas os Brasil- Estados Unidos é em cima da em Bíblia. cima da Bíblia, sempre. Sempre, sempre. O maior presidente das nações cristãs juram em cima da Bíblia. E hoje, a Bíblia, um juramento em cima da Bíblia, há 50 anos atrás, é diferente de um juramento em cima da Bíblia na nossa geração. Antigamente, a pessoa que jurava em cima da Bíblia, 50 anos para trás, era o juramento, meu amigão. Era o juramento. Hoje em dia, a nossa geração olha a Bíblia como nada, entendeu? Como nada. Então, eu queria explicar essa história. Então, Eliezer faz esse juramento tão importante aí, e para você ver que a coxa é um dos órgãos mais importantes que tem e fala, por exemplo, fala em Juízes 8:30, 46:26, Êxodo 1, tá? Sempre fala, quando se vai limpar o animal, tinha que se retirar todo o nervo ciático da coxa, porque o homem não podia comer nervo ciático, nem mesmo do animal, porque ali, na coxa, estava a maior importância do ser humano, entende? Por isso que quando Jesus ele vem nos céus, Senhor dos Senhores está escrito na sua coxa, para mostrar que ele é o ser mais importante do céu, e ele é o pai de toda a humanidade, porque antigamente se acreditava que os filhos vinham da coxa, né? Então, quando está escrito ali Senhor dos Senhores, ele tá meio que dizendo assim, Senhor dos Senhores e Senhor de todas as criaturas e coisas que estão na terra. De vida, né? De vida, Pai de tudo, Pai gerador de tudo. Pode tu ver como é que é o significado da coisa, né? Porque aquilo está interligado. Uma pessoa que vê só, está escrito na coxa, eu acho que eu vou fazer uma tatuagem na coxa também. Não tem nada a ver, não sabe nem o que é. Sabe nem o significado. Entendeu? Não sabe nem o que significado. Porque você não é digno nem de escrever seu nome na coxa. Porque você não é pai de nada, você não é nome de nada, você não é dono de nada, mas ele era digno de ter a sua coxa. Você tocou num ponto, que eu vou abrir um parênteses aqui, que as pessoas têm uma mania de querer copiar as coisas boas dos outros, sem entender o valor. E é verdade, Né? É verdade. Eu vou fazer isso que eu vi, achei legal e faço, mas não entende nem de valor. Vamos supor, antigamente uma medalha de honra ao mérito só tinha quem tinha honra mesmo, né? Hoje você vai em qualquer loja esportiva, compra uma medalha e tem pai que pega, dá para o filho corre daqui na porta assim, ganhou uma medalha de honra ao mérito, não fez nada. Não é isso? É verdade. Eu estou dizendo assim no sentido de que as pessoas hoje tatuam, as pessoas hoje escrevem, as pessoas hoje fazem plaquinhas, né? Às vezes a pessoa está ali, faz uma coisa tão simples e ganhou uma placa. Fez o quê? É verdade. Fez nada. Foi nada. O cara, para ganhar uma placa antigamente, tinha que salvar a humanidade, tinha que fazer um monte de coisa, né? O militar mesmo, para ganhar um broche, um negócio assim, quando o cara tinha aquele broche, todo mundo... Que isso, mano, esse cara aí é fera, esse cara, até para vestir um tipo de farda, o cara tinha, aí o pessoal vai lá hoje, compra uma camisa na loja, tá o cara lá com a camisa da farda, o cara é mó bandidão, né, e tá vestindo a farda. É verdade. Então as pessoas perderam o senso de honra, o senso de valor, né, tudo hoje que era muito é valorizado, pegaram, botaram lá embaixo, mas eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que isso vem do próprio comunismo, que é destruir tudo para recriar, é mais fácil, né? Forma que eles querem. Eu esqueci o nome do escritor que falou isso, mas eu ouvi isso ontem, e eu achei muito interessante, que se destrói todos os valores que se tinha, entendeu? Que a gente tem como cristão, milenares. Preste atenção. Não é valor de 100 anos, não. Não é valor de 50 anos, não. Porque nas universidades, porque o mundo tem que... Não, milenar. Então,
e vai se destrói tudo, se desconstruindo tudo, para fazer tudo novo. E do jeito que eles querem implantar. Porque ele tem que exterminar da minha mente, da sua mente, ele tem que botar os filhos contra a gente, porque a gente tem um princípio. Exatamente. Nossos filhos vão crescendo com esse princípio. Então, se faz isso aí. Eu achei interessante porque a gente está falando de juramento, a gente está falando de honra, a gente está falando de confiança. Banalizaram essas coisas. Né? E foi justamente o que Abraão fez com o seu servo, que era tão querido, que ele queria ter por filho, e como você falou, tinha parente, tinha sobrinho, tinha primo, tinha tudo, mas ele falou, poxa, eu não tenho filho, eu não vou deixar, eu vou deixar para o meu servo. Isso é senso de honra. É senso de honra. Entendeu? Então hoje a gente precisa resgatar isso. Querem tirar isso, querido, até da igreja, querem tirar isso até da casa. Quem é seu pai? Mas você pode largar, seu pai não concorda com você não, seu pai fez isso com você, sua mãe fez isso com você, sai de casa. Sai de casa, vai viver sua vida. Está num mundo diferente hoje, os pais não tem mais isso, não tem isso não. Isso é coisa de antigamente. Gente, aonde que está isso? O que a Bíblia fala? Honra teu pai e a tua mãe. A gente precisa, é bom depois até pegar essa aula aqui e dar para os jovens e para os adolescentes. Eu sei que eles estão tendo aula lá, mas a gente está na escola dominical da Igreja do Nazareno aqui, e na classe de adultos, e nós estamos falando isso, porque esse ontem me chamou a atenção. Eu falei, gente, é isso que estão tentando fazer, desgastando, pegando esse tipo de relacionamento entre pai, entre mãe, entre pastor, igreja, até padre, até católico lá, outras coisas, estão desgastando, falando, não, você não tem que não, você segue o que você quer, faz a vida do jeito que você quiser. Estão desconstruindo, para depois eles virem implantar o que eles querem. Agora o certo é isso aqui. Não, e é verdade, o mundo precisa ser renovado, ser restaurado, porque o mundo está um caos. Então você cria o caos para você trazer o seu Salvador. Até em países antigos, como a Europa e outros países da leste europeu, né, que é ali Macedônia e outras ali, tipo assim, tinha uma coisa que antigamente no Brasil também tinha, tipo assim, quando você senta na mesa e a pessoa mais importante na mesa, ele serve a coxa do animal. Não sei se você já viu. Não sei se na sua casa você já comeu a coxa do frango. A briga da coxa, né? Então você já viu já. Isso está dentro de nós, a briga da coxa do frango. A coxa do frango. Porque isso já vem da herança há um tempão, que a coxa sempre era do pai ou da mãe, na verdade. Então ela às vezes abria uma concessão para o filho comer a coxa do frango, né? E quando você vê nos desenhos, eles estão sempre mordendo uma coxa, já viu? Uma coxa grande assim. Então significa que aquela pessoa que está com aquela coxa ali, ela é a pessoa mais importante daquele grupo de pessoas. Então quem está de posse da coxa do animal é a pessoa mais importante da mesa. Então, independente de onde você senta na mesa na Europa, aquele camarada que está com a coxa no prato, ele é a pessoa mais importante. Não precisa o dono da casa não falar nada a ninguém. Se ele serviu a coxa para aquela pessoa, ou se é para você, você é a pessoa mais importante. Vamos lá? Falei que a aula hoje já está quente, eu falei. Compartilha esse negócio, tem gente que precisa saber disso aí. Quem foi Eliezer? E o que podemos aprender com ele? Mas tudo bem. Ótimo. Então, Eliezer nasceu em Damasco, né? Quando Abraão vinha de Padã em Arã, sendo por isso chamado de Damasceno. Era um homem de grande responsabilidade e extrema lealdade com seu amo. Consideramos algumas características do fiel mordomo, né? Então a gente vai falar algumas características desse fiel mordomo. Esse tipo de mordomo, hoje em dia, mordomo significa o quê, né? Mordomo é aquele que toma conta para o seu senhor. E a nossa posição na terra, quando Deus nos ensina a ser mordomo, é falando o seguinte, cara, você está tomando conta das coisas, você não é dono de nada. Você já percebeu isso, que a gente não é dono de nada? Que quando a gente morre, aí tu fala, não, essa calça é minha. A gente tende a falar isso, né? Essa calça é minha. Não é, meu amigo, quando você morre, essa calça vai ser doada a alguém, então não é sua, entendeu? Mas e se eu for enterrado com essa calça? Eu sei, mas vai ser enterrado com a calça,
e daqui a pouco vai ser do coveiro, o coveiro pode entrar lá e pegar, o rato pode comer e vai apodrecer. Sua não é. Tudo que é desta terra fica nesta terra. Nós estamos só tomando conta, entendeu? Ah, tem pessoas que falam, não, eu queria ter um iate. Para que um iate, meu amigo? Você vai deixar aí, basta você pagar para usar um lá e voltar e pronto. Lógico, se tem muito dinheiro, vai ter, entendeu? Não tem problema nenhum. Até me chama lá para dar uma volta com você. Mas vamos a esse conhecimento. Eliezer, primeiro ponto, né? Ele conhece o seu Senhor. Gênesis 24, 34 a 36. Como mordomo, será que temos o conhecimento do nosso Senhor e dos bens que Ele nos entregou para administrar? Será que a gente tem conhecimento dos bens que são de Deus? Cara, não temos. Você sabe quanto ouro tem debaixo da terra, pastor? Você é capaz de dizer quanto ouro tem debaixo do Brasil? Eu, às vezes, fico pensando o seguinte, cara, a gente às vezes é muito, muito rico e a gente nem sabe, porque você pode, essa aqui é a região do petróleo, a sua casa pode estar debaixo de um poço de petróleo e você ser milionário, morrer e não saber disso. Verdade. Pode ter uma jazida de diamante debaixo da sua casa e você não sabe disso. Então a gente não sabe os bens que Deus nos confiou. A gente não sabe. Então, Eliezer, ele conhecia os bens do seu Senhor, ele conhece o seu Senhor. Que tremenda responsabilidade é cuidar dos bens daquele que é eterno, né? Diz o Salmo 90, versículo 2. Como estás administrando a sua vida e os seus talentos? É a grande pergunta, né? Como você tem administrado a sua vida e os seus talentos, né? Então, você conhece bem o seu Senhor? Eliezer conhecia bem o seu Senhor. O outro ponto de Eliezer é, ama o seu Senhor, né? Em Gênesis 24, 12 e 27, e a gente pode também usar como referência 1 Timóteo 6, 1. O sucesso de Eliezer deveu-se ao seu amor e à sua vida de oração, pois a sua responsabilidade representava um encargo muito difícil. Ele nos ensinará essa tarefa difícil, mas gloriosa, de sermos mordomos. 1 Pedro 2, 9 e 4, 10. Então, amar o seu Senhor, a gente conhecer o seu Senhor, amar o seu Senhor. Você sofre pelo seu Senhor? Eliezer sofria. Quando Abraão chama ele falou assim, realmente, Isaac precisa casar. Ele tomou aquela responsabilidade como um sofrimento dele. Ele falou, não, tem que achar uma pessoa maravilhosa para Isaac. Então, Provérbios 27, 18, deixando o conforto da casa do seu senhor, Eliezer empreendeu uma longa viagem e levou cerca de 30 dias, um mês, viajando em cima de camelo, correndo os perigos comuns de qualquer viagem. Contudo, ainda que a sua vida estivesse ameaçada, ele estava cumprindo com alegria a ordem de seu senhor, buscava uma noiva para seu filho Isaque. Quer dizer, ele sofria isso daí. Deixa eu voltar um pontinho rapidinho que você falou de Timóteo, 1 Timóteo 6, eu achei muito válido ler aqui agora. Fala assim, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus, olha só, você honrar o seu Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você servir uma pessoa, você está protegendo o nome de Deus. Glória a Deus, é né? isso mesmo. Para que o nome dele não seja blasfemado, para falar assim, isso aí que é crente? E nós, isso aí, agora, olha isso aqui, 2, e os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Sabe por que tem gente que fala assim,
Chefe, ele é crente, é gente boa. Aí tipo assim. Bagunça. Pede bagunça. Aí fala assim, irmão, chega na hora. Cheguei atrasado, irmão, você é nosso irmão da igreja. É isso aí. Né? Aí o chefe vai lá e. Você é um carrasco, rapaz. Você é um carrasco. Isso tá na igreja disfarçando. Isso aí. Ele que tinha que honrar o seu Senhor, falar assim, rapaz, vamos ajudar mais o nosso irmão. Isso é o que mais acontece. Isso mais acontece. Fala aí, você que trabalha em empresa, já foi supervisor, tem função. Como é que é lidar com um crente nesse ambiente de trabalho? É o pior que tem. Jesus é o pior que tem. Eu prefiro um satanista do que um crente na minha equipe. Faz isso não, sem brincadeira. Eu não dei sorte, não. Eu ainda preciso trabalhar com um crente que me mostre uma coisa diferente. Não é mole, não. Estou falando sério, irmão. Estou falando sério. Então, essa aula de Eliezer vai ter, meu Deus, tem que passar para os crentes lá na empresa. Não, eu vou botar esse... Não, lá na minha empresa não tem... Tem católicos, né? Não, eu sei, mas assim, eu estou falando dos crentes. Essa aula é essencial. É essencial. E isso aí mesmo, por exemplo, às vezes nós temos senhores, não é só no trabalho não. Quem é o senhor da casa? Né? É o marido. Tem respeitado o seu marido? Quem é o senhor da igreja? É o pastor, é o representante da igreja. Você tem honrado o pastor? Quem é o senhor? Ah, mas eu não sou disso de honrar pastor. Então sai da igreja, filho. Porque honrar, ser servo, Jesus ensinou isso para a gente. Jesus falou o seguinte, no céu o maior serve o menor. No céu é tudo ao contrário. Eu, por exemplo, eu sou o servo dos servos, eu sirvo vocês. Jesus vem na terra para servir o homem. Se Jesus veio aqui para servir, você quer abafar, então a nossa função é como servo. A nossa função aqui é procurar alguém para servir, entendeu? Ou para servir para alguma coisa, não é verdade? Então nós temos servo em vários lugares. E isso é bem falado. O cristianismo precisa mudar radicalmente, porque o camarada chega lá, e é exatamente o que o pastor falou. A pessoa chega lá e ele coloca-se numa posição maior do que a pessoa que está na liderança, porque o camarada, é pior quando acontece o seguinte, o cara é crente, aí quem está acima dele não é crente, é um bandista, vamos supor, um bandista. Aí, o que ele faz? Ele amaldiçoa o cara toda hora. Na verdade, ele está se amaldiçoando. Ele teria que servir essa pessoa ou sai do emprego. Entendeu? Aqui foi falado. Tá falado aqui. Timóteo 6 aqui. É bom para você anotar aí para as pessoas poderem, né, honra o seu Senhor. Tem que honrar. Para que ele não blasfeme contra Deus. Olha só que responsabilidade. Porque quando o seu chefe fala o seguinte, rapaz, esse crente não vale nada, ele está blasfemando contra Deus e você assume esse pecado. Luísa botou aqui que depois, sobre esse assunto prefiro nem comentar. Mas é verdade, a gente fala doendo na carne, rasgando a nossa carne, eu corto na minha carne primeiro. Não, sabe? Mas a gente não pode ser hipócrita. Se não tem uma pode. Coisa que eu não gosto, é porque a gente é cristão, nós vamos defender o cristianismo. É claro, claro. Entendeu? A gente vai defender o cristianismo. Mas aquilo que é errado no nosso meio, a gente também fala também, a gente não é... E se tiver errado lá no católico, não é preconceito não, a gente fala do que tá errado. Entendeu? É nosso como a gente fala. E a gente da nossa casa, a gente tem mais autoridade para falar ainda, mais liberdade. E a gente tem que se policiar. Porque até eu mesmo no trabalho eu tenho que me policiar. Porque às vezes eu falo mal do chefe, assim, no pensamento, tipo, rapaz, que chefe carrasco, bicho. O camarada é carrasco. Eu trabalhei num lugar que o cara era carrasco, bicho. Carrasco mesmo. E todo mundo me perguntava, e aí, Edson, como é que foi? Eu mantive aquela posição, sem falar, mas não, a posição dele é essa. Ele tem que ser duro mesmo. É a posição de responsabilidade. Uma vez o camarada até me chamou, falou, o cara me deu uma bronca, mas uma bronca que o abaixo dele, que também era grandão, chegou e falou, Edson, o cara foi muito injusto com você, cara, você não tinha nada a ver, o cara te postou abaixo de cachorro, rapaz, você não falou nada. Aí, sabe o que eu falei com ele? Falei, rapaz, ele estava sob estresse, fique tranquilo. Não tem nada a ver comigo. Ele estava sob estresse e ele devia estar. Ele falou, não, o rapaz falou, não, ele está sob estresse porque tem uma turbina aí que não está funcionando. Eu falei, não, ele está sob estresse. Edson, eu vou falar uma coisa. Tem gente que fala assim:
Cara, ele faz isso comigo porque eu dependo disso aqui. Gente, nós dependemos de Deus. De Deus, pô. Eu estava no emprego também, que eu chegava lá às 6 horas da manhã e o pessoal começava, aquele zum, 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 né? E às vezes era crente. Não, porque eu não sei o que a gente não sei o que. E eu tô ali do lado. Chegou o dia que eu falei assim, gente, pede para sair. É verdade, incomoda a gente. Porque se vocês não saírem, quem vai sair sou eu, porque eu não estou aguentando mais vocês. Vá lá e fala para ele. Chama o cara lá na sala e fala, vem cá, eu quero conversar com você. Está acontecendo isso, eu não acho justo isso, eu não acho justo aquilo. Ah, mas eu dependo, tenho que pagar minhas contas. Arruma outra coisa. É verdade. E eu falo para você, some. Chegou um dia que o trabalho não me dava mais o que eu queria e eu tinha que fornecer o que eles esperavam de mim. Então, quem foi que pediu para sair? Foi eu. É isso aí. Cheguei, olha só, Não dá aguentou. licença, obrigado, até aqui me ajudou, mas daqui para lá não dá. Poxa, não dá. É. Peguei e saí. Entendeu? Pedi para você sair na boa, encontro na rua, nos abraçamos. E aí, Fabinho, como é que tá? Que a gente chamava de Fabinho. Pá, não sei o quê. Pô, você é filho. Aí. Pô, meu filho agora já sou avô e tal. Gente, não tem nada a ver com chateação. É verdade. Não tem nada a ver com chateação. Então, eu acho que essa aula está sendo muito produtiva para o caráter, para a vida cristã, porque essa aula de Eliezer como servo é um exemplo para a gente do que é servir né, pessoas, porque eu também vou tocar no assunto aqui, para crente, para com esse negócio de falar que serve a Deus e não importa as pessoas, imagina se Eliezer falasse assim, Abraão, você sai dessa. Não tem nada contigo, o meu negócio é com Deus. Pô, tem crente que é assim. Para com esse negócio. Eliezer podia falar o seguinte: eu arrumar, olha só, o Eliezer de hoje, vamos falar o Eliezer 2021. O Eliezer, aí o pastor é Abraão e chamou Abraão, fala assim, pergunta, tem que arranjar eu preciso arrumar uma esposa boa pro meu filho Isaac Eliezer, por favor, faz esse favor para mim. Eu ia ficar com a herança. Agora a herança é para Isaac, a herança não vai ser minha. Você chegou a falar que a herança ia ser minha, de Eliezer. Agora eu vou ter que dividir. Mas você está comigo, eu te dei tudo a vida toda, sempre desfrutou. Não, tá doido, eu queria a herança toda, agora eu tenho que dividir a herança. Agora não tem herança, porque quem vai ficar com a herança é Ismael e Isaac. Se vira, vai buscar você a noiva. Aí. Eu não quero saber de noiva nenhuma não, rapaz. Misericórdia. Eu quero é dinheiro no bolso. 2021. Eu quero é dinheiro no bolso, não quero saber de nada não. É o Eliezer de hoje. Misericórdia. Fizemos uma encenação aqui, mas é muito verdade. É muita verdade. Eu gostei da pastora Tezinha, botou assim, o mordomo cuida independente de quem seja. E é verdade. O mordomo cuida independente de quem, o capricho, o zelo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter a mente abduzida, não. Porque às vezes se chateia. O cara te chamou ali, rapaz, esse cara pegou pesado comigo aqui. Você se chateia, você pensa mal do cara, fala, pô, camarada é cruel, hein? Meu Deus do céu. Mas você tem que ter a consciência de fazer, falando, não, eu sou um cristão, eu vou orar, eu vou tomar outra atitude. Não é você, não, irmão Edson, você acha que você está no trabalho, você não resmunga nada? Meu irmão, claro que eu resmungo, mas eu não vou ficar resmungando todo mundo, eu resmungo às vezes para mim mesmo, e depois à noite eu falo, meu Deus, tira isso do meu coração, tira essa murmuração, entendeu? Então é mais ou menos isso daí. E a gente falou de... Continua, sofre pelo seu Senhor, e né? agora obediente. É obediente. Obediência é uma coisa maravilhosa, né, cara? Eu acho que a gente busca isso, a maior esperança de um pai é a obediência. Já reparou isso? Você não espera que seu filho seja milionário, você não espera que seu filho seja o melhor em tudo, mas uma coisa que você fala assim, que você não abre mão é da obediência. Você chegou em casa, você pegou um filho desobediente, rapaz, eu acho que é uma tristeza para qualquer um. O ser humano mal educado, desobediente, é um ser humano muito difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que uma das maiores virtudes é a obediência. A pior das coisas é o cara desobediente, cara. Você fala uma ordem para a pessoa, falou, não faz isso não, não faz isso não.
está dentro da igreja e o cara resmunga e fala, eu faço, você não é dono de nada, é um negócio, né? É a casa de Deus, a igreja não é sua. Rapaz, é terrível isso. Terrível. Então, em Gênesis 24:10, Provérbios 25:13 e Efésios 6:5, sua obediência não o levou a questionar o serviço que lhe estava sendo confiado, e, no entanto, preparou 10 camelos no sentido de apresentar-se como representante de um senhor muito rico. Quer dizer, ele quis mostrar até a imagem do Senhor, entendeu? É isso. Muitas vezes a gente se arruma para vir na igreja, não é para mostrar que você é isso ou aquilo, não. É para mostrar que a gente é uma igreja bonita, não é verdade? Você vai se apresentar diante, né, de Deus, e você também é grato, né? É grato, é gratidão. Você sabe? viu? Não, Meu Deus, nem vou falar, não. Depois eu falo. Um negócio muito. É muita gratidão. Então, esse sentimento. E outra coisa, realizava a vontade do seu Senhor. Após ouvir instruções de Abraão, que Gênesis 24:2-4, Eliezer imediatamente iniciou a viagem para Harã, onde habitavam os parentes de Abraão, a fim de encontrar uma noiva para Isaque. A escolha de Rebeca não foi casual, fazia parte do plano de Deus, tudo obedeceu à orientação divina. Abraão planejou, e o seu mordomo Eliezer, primeira coisa que ele fez, orou, e depois orou ao seu Senhor, né? A Deus. Então, essa parte de realizava a vontade do seu Senhor, ele quis realizar, né? Busca a glória do seu Senhor, ele não busca a sua própria glória, né? Hoje em dia todo mundo busca a sua própria glória. Isso é muito forte. Entendeu? Um dia eu estava pensando em abrir um canalzinho no YouTube para facilitar o acesso dessas aulas, sabe? Fazer igual que as pessoas fazem, fazer aqueles cortes para a pessoa acessar, tirar a parte de propaganda. E depois eu pensei, não vou fazer não, cara. Sabe que eu falei o seguinte, eu pensei, rapaz, tem tanta gente ganhando o dinheiro, porque vem na minha cabeça, pô, já pensou que eu bombo na internet, vivo com 200 mil, 1 milhão de pessoas? Vai ser a maior tristeza da minha vida, porque ter 2 milhões de pessoas me seguindo, e aí? Falei, meu Deus, eu quero viver simples e morrer simples. Esse monte de gente querendo aí, porque eu busco, eu encontrei com uma jovem, pastor, eu posso falar, filha do irmão Alex, encontrei e falou, Edson, ela perguntou, o que você gosta mais é a área de ensino, né? Aí eu falei o seguinte, não gosto da área de ensino. Ela falou, como assim, você dá aula na escola dominical? Eu falei, eu dou uma aula porque é a minha função dar aula, não é que eu gosto de fazer aquilo não, é a minha função. O dia que o pastor falou o seguinte, Edson, achamos um professor mais excelente, agora tem uma vaga para limpar banheiro, eu vou vir aqui todo domingo limpar o banheiro, e vou deixar o professor mais excelente dar aula para mim. Estou falando de coração, é porque não me importa se eu estou falando, até para preparar essa aula aqui dá um trabalho danado, e limpar o banheiro é muito mais fácil. Eu acho que limpar o banheiro é mais fácil para mim, com 30 minutos eu limpo o banheiro, cara. Entendeu? Mas tudo que a gente tem que fazer... Mas é bom ele falar isso aqui, vocês estão rindo aí, porque às vezes o pessoal pensa que chegar aqui e pregar é status. É status, que nada, entendeu? Perde um tempo danado. É trabalhoso o negócio. Rapaz, eu fico imaginando, todo domingo e quarta-feira, esse camarada tem uma mensagem. Esse cara fica com a mente e ainda tem igreja para cuidar. Esse cara que eu falo que é o pastor, né? E tem isso, tem aquilo. Deve de madrugada ficar, rapaz, eu não tenho nada na cabeça para pregar. Meu Deus, quantas vezes já passei isso. Entendeu? Então, mas a gente tem que fazer com amor aquilo que é nos dado. Por exemplo, eu procuro não chegar atrasado para não deixar as pessoas, né? Eu procuro fazer com carinho, com esmero, a coisa bem feitinha. Mas se você gosta, eu não tenho gosto não, sabe? Eu faço o que o meu Senhor me manda, entende? O gosto mesmo, eu não sei. Para mim, pouco importa se as pessoas estão gostando ou não estão gostando.
eu faça para Deus, entendeu? E eu acho que por eu fazer para Deus, as pessoas acabam gostando, entendeu? Porque aí eu faço com sinceridade. Com certeza, é isso aí. Entendeu? E ele buscava a glória do seu Senhor. Um fato curioso aconteceu quando a família reuniu-se para ouvir Eliezer, e ele não falou de si mesmo, ele não falou, eu sou Eliezer, sou quase dono de tudo, mordomo, tal, né? Ele não falou dos seus projetos, nem nem de sua administração, mas falou do Senhor Abraão, como são diferentes e modernos os mordomos, que fazem questão de apresentar os seus talentos e suas capacidades. Sabe que é um mordomo que eu acho que é maior barato? Que é o mordomo vamos falar aqui do Batman, que é James, né? Sei lá o nome do mordomo do Batman. Entendeu? É um camarada que me lembra muito Eliezer. Ele toma conta daquele negócio todo ali, ele sabe quem é o Batman, ele sabe daquele monte de coisa. Ele traz até o Batman não faz isso não, que isso vai prejudicar o senhor. É o senhor. Não, mas é tudo meu, né? Ele vai, mas você que no final vai sair prejudicado. É um mordomo da antiga, sabe? Era um mordomo da antiga. Eu vejo o filme, eu fico olhando e falo, rapaz, eu acho que antigamente era assim. O cara e o Batman, a herança toda é para o camarada, ele sabe que ele é dono daquilo tudo ali, ele age como se fosse um negócio, ele está limpando o carro do Batman lá, tá bom, senhor, ninguém pode olhar isso aqui, mas total confiança, né? Ninguém pode saber que o cara é o Batman, mas o mordomo sai, anda por ali, então a gente vagueia nesses negócios todos. Então, o que a gente está falando é isso, é a busca à glória, né? A glória é a glória de Deus, meu irmão. Se você está aparecendo mais do que Deus, você está totalmente errado. Você falou, tem um pouco de Jesus, eu não vou falar de Eliezer em Jesus, mas de Jesus em Eliezer. Com certeza. Porque Jesus falou que eu não vim para me gloriar, mas eu vim para glorificar o Pai que me enviou. Isso gente, imagina, hoje tem muito isso, né? Se deu por isso. Você é de qual? Você é da igreja? Não, eu sou da igreja do pastor Fábio, não é nem mais da Nazareno, né? Você é da igreja de que? Eu sou da igreja do pastor Daniel, né? Eu sou da igreja do pastor fulano, Assembleia de Deus Batista, saiu até o nome, e hoje vem muito para evidência o nome pessoal, às vezes, do pastor. É uma identificação, mas na verdade, né, muitos tomam isso como parte, como para si. E o nome de Jesus tem que ser glorificado. Na verdade, não tinha que nem aparecer o nome da Assembleia de Deus, da Nazareno, não tinha que nem aparecer. Tinha que falar aquela igreja, daquele pessoal que serve a Jesus ali, ó. Qual o nome daquela igreja? Nazareno. Quem é que é o dirigente daquela igreja? É um pastor, como é que é o nome dele? Um que tem a barbinha assim. É o Fábio. Porque o nome do Senhor que tem que estar. Se o meu nome está saindo na frente de Jesus, meu irmão, eu paro de pastorear. Eu quero parar de pastorear. É sério. Não é hipocrisia, nada não. Porque isso que está sendo falado na aula aqui hoje, isso aqui é um resgate. Essa aula de hoje é um resgatar de valor até para dentro da igreja. Porque se alguém faz alguma coisa, o professor Edson dá uma aula excelente, né? Faz um estudo excelente para mim, não é para puxar a sardinha, nada disso não. Mas se a gente aqui, dentro do estudo, começar a aparecer mais do que a gente glorificar o nome do Senhor, a gente tem que fechar isso aqui. É verdade. A gente tem que parar isso aqui. Porque as pessoas atraíram com que isso, que aquilo, que a igreja, gente, não, o nome do Senhor tem que ser exaltado. Evidente, claro, vai aparecer o nome do professor Edson, o nome do pastor Fábio, uma live bem coisa feita, vai aparecer o nome de quem fez a live, está aqui o Alvo, está aqui o André, está aqui o Dudu, o som de qualidade, o Jantos que fez, vai vir, mas o que eu quero falar é de evidenciar. Quem estava à frente lá? Eliezer. Mas ele fez o quê? O meu servo Abraão, que ele poderia falar, não, isso aí realmente e tal, porque o meu Senhor me mandou aqui, porque ele confia muito em mim, porque ele não tinha outra pessoa, a não ser eu, capacitado para poder ser, né? Ele já traria atenção para ele. Ele já traria atenção para ele. Então, eu sou de confiança dele. Em nenhum momento ele fala. Ele pega o Senhor dele e coloca
né, a referência, tudo que está. Ele não precisou falar dele. Achei muito tremendo o que o professor Edson falou, que às vezes a gente não precisa falar da gente. E eu falo para você, vai ter alguém que vai falar da gente. Você que serve o Senhor, Deus vai te honrar também. Vai ter alguém que fala de você. Às vezes não fala nem na sua, diante de você. Mas às vezes está falando de a aula do professor Edson é uma maravilha. Às vezes ele nem sabe. Quanta gente eu sei que fala dele, mas às vezes ele nem sabe. É bom até não saber para não entrar vaidade. Nem entendeu? sabe. Ou aquela palavra daquele pastor isso. foi maravilhosa. Poxa, pastor, a live está com a qualidade, o pessoal da live nem sabe. Porque se a pessoa, cada elogio que eu for botar lá, ó, gente, fulano falou que a live está uma benção. Gente, às vezes a gente nem sabe quem está falando, a gente só faz. É verdade. Só faz coisa boa. Serve sem querer nada em troca de verdade. Sabe por quê? Eu acredito na lei da semeadura. Quando você faz, aquilo vai voltar para você. De alguma forma, de algum jeito, há uma recompensa. E Edson falou assim, meu Deus, Eliezer do 2021, nosso teatrinho rápido aqui que a gente fez, né? Como tem gente assim, eu não vou mais fazer isso, porque na hora do bom eu não estou lá, ele falou que ia me dar e não me deu, ele não lembrou de mim, ele não sei o quê. Nem citou meu nome. Nem citou meu nome. Gente, como Meu tem Deus isso às do céu. vezes? Para com isso. Diz que quanto mais o seu nome está na terra, menos está no livro da vida, né? Meu Deus, é forte diz isso. assim. Agora, diz os antigos do Evangelho, falava isso. Agora, por exemplo, nós temos aqui a nossa líder, né? Você acha que isso é legal, porque o líder nosso aqui, o líder do departamento é a pastora Edinéia. Pastor Edinéia, que ela está acima, apesar do pastor... mas eu estou servindo ao ministério. Está servindo ao ministério. O pastor Fábio e eu, nós prestamos conta à pastora Edinéia, que é a líder do ministério MED, entendeu? Então, nós prestamos contas a ela, entende? Então, quando você faz eu sempre falo o seguinte, eu vou fazer de uma forma para aliviar a pessoa, entende? Eu sempre faço isso. De uma forma que, quando ela não fala nada, eu vou, e aí, pastor, como é que tá? Edson, continua que está uma bênção, porque o jeito dela é o seguinte, vocês são de confiança, sabe? Uhum. Isso é legal, não, você e o pastor são pessoas de confiança, então eu confio plenamente em vocês, se vocês fizerem lá, eu assino embaixo, porque é de confiança, como se fosse o Eliezer. Independente de quem Eliezer escolhesse, Abraão ia aceitar, ia acatar. Falar, é a melhor. É a melhor. Você vê que confiança, Meu cara. Deus, é forte isso, né? É forte. A gente não vai nem terminar a aula hoje, não tem como. Não tem. É muito forte. E muitas vezes, quando a gente está debaixo, às vezes a gente fala com o pastor Ednei, e pastor Ednei, não, eu confio em vocês. Do jeito que vocês fizerem, está aprovado. Isso é confiança. Quer dizer, não é que ela não é que ela confia mesmo. Porque ela confia mesmo. Agora eu vou pegar uma coisa aqui, pega essa visão aí. Se viesse uma mulher feia, a Rebeca feia, e Abraão ia falar, rapaz, que mulher feia que você arranjou, Eliezer. Eu confio tanto em você. Confiei tanto em você, cara. Deixa eu falar uma coisa. Agora, dragão. Isso aqui, presta atenção você, se dá, sabe por quê? Tempo. E é o que o mundo não sabe esperar hoje. Tempo. Quantos anos nós estamos juntos? Quantos anos nós caminhamos juntos? Edson já deu aula debaixo de uma escada. com meia dúzia de adolescentes de cadeira. Já deu aula sem espaço, no calor, entendeu? Na poeira. Então, tudo isso hoje é também fruto do que já aconteceu, gente. A gente vive num mundo imediatista. Gente, relacionamento precisa ser construído. Você que está aí, não adianta ficar de igreja em igreja mudando. Não adianta. Não adianta ficar, vou falar de marido em marido mudando, de mulher em mulher mudando. Pessoal que fica mudando de emprego em emprego mudando. Se você não constrói alguma coisa, você também não vai alcançar esse nível de relacionamento. Nós precisamos, então, sirva aquela pessoa, sirva aquele lugar. Você já viu que tem empresa que a pessoa fala assim,
Está há 30 anos nessa empresa. Começou o quê? Como faxineiro. Pô, mas hoje ele é gerente? Como que um faxineiro chega a gerente? Como? Relacionamento. Foi investido, foi injetado, foi coisa de confiança. Às vezes a pessoa não tinha nem habilidade. Eu conheço uma pessoa que ele ocupa uma função, ele entrou como ajudante. Hoje ele trabalha do lado, sabe de quem? Dos cabeções que fizeram pós-graduação, que fizeram concurso para poder passar, mas a pessoa está ali do lado e faz tudo que os caras fazem. Tudo que você imaginar que os caras fazem, e às vezes ele ensina para os caras, que entra novo dentro da função, ele consegue ensinar. Por quê? Fidelidade. Faz, é aquele cara que o chefe falava assim, ó, domingo deu ruim aqui, aparece aqui, o cara, pum, estava lá. Ó, de madrugada liga para ele, ele, pum, está lá. Aí o que acontece? Rapaz, esse homem aqui é de confiança, vamos investir nele. É isso aí. Vamos investir? Vamos colocar isso aqui diante de Deus? Sabe o que Edson já foi? Você que está aí com a gente, Edson já foi vice-presidente da JNI. Eu lembro que a gente foi fazer um passeio, Edson veio com 4 folhas de termo de responsabilidade das crianças. Das crianças para os pais assinarem. Aí eu falei, Edson, para que isso? Ele, isso é para isso, isso é para aquilo, isso é para não sei o quê. Eu falei, rapaz. Você tinha que viajar com as crianças. Nem eu pensei nisso na escola, era só um papel, uma fitinha assim, falando assim, eu autorizo fulano, isso, aquilo. Edson veio com um termo gigante, mas o que é isso? É aquela pessoa que tem cuidado, e hoje ele está aqui. Hoje, eu falo para você, eu tenho um carinho, uma confiança grande, que se tiver de não vir aqui e dar aula como ele dá, eu vou e ele vai dar aula, e eu sei que vai ser uma benção. Então, tudo isso gera confiança. E não é eu vou ensinar não é pela posição não, irmão. Tira isso da sua cabeça, sabe? Que não é pela posição, não é por posição não. Eu vou contar uma história real, que você vai ver que não é por posição, é pelo serviço. Olha só, quando teve as Torres Gêmeas, que atacaram as Torres Gêmeas, demoliram as Torres Gêmeas, aí no Pentágono se reuniu as maiores autoridades dos Estados Unidos, o Estado-Maior, que é os caras de guerra, e o presidente, e reuniu todo mundo, e a ordem falou o seguinte, ninguém entra na sala, a ordem é ninguém entra na sala, vedaram a sala pelo lado de fora, o FBI, tudo, ninguém entrava na sala, de repente bateram na sala e interromperam a reunião, era o cara do maior negócio lá, do negócio, para dar a notícia, parou o general e o presidente da República dos Estados Unidos, né, o presidente dos Estados Unidos ele falou, vocês estão interrompendo por quê? Ele falou, não, estão querendo entrar. Aí ele falou o seguinte, rapaz, eu não disse que não é para ninguém entrar. Ele falou o seguinte, não, é a moça do café. Aí ele falou, não, se é a moça do café, pode entrar. Você está entendendo? É o serviço. A ordem era ninguém entra, mas a moça do cafezinho entra. Como pode isso? Porque ela está fazendo um papel de serviço, não é a posição, ela não é general, ela não é presidente, ela não é major, ela não é Estado-Maior, ela não é nada, é só a moça que serve o cafezinho, cara. Mas ela entrou na reunião do Pentágono. Ela não é nada, mas ela entrou na reunião onde ninguém no mundo poderia entrar. Então, muitas vezes, não é o que você faz, é o serviço, é o servir, é o ato de servir. O pessoal no quartel tem muito medo do motorista do coronel, né? Verdade. Às vezes o motorista do coronel é um soldado. Manda mais que o coronel. E todo mundo tem medo dele, o major, o capitão, porque fala assim, rapaz, se o motorista do coronel falar... vai dar ruim, porque aquele cara que ele coloca, o cara coloca a vida dele na mão daquele motorista. Com certeza. Então o cara tem que ter plena confiança, porque fala, você vai dirigir para o comandante, cara. Então a vida do comandante está na mão do motorista. E as pessoas se o cara faz uma barbeiragem lá, joga a vida do comandante fora. Muitas vezes a pessoa que traz um copo de água e entrega o pastor na hora que está pregando, é mais lembrada do que você por um tempo todo, porque aquela pessoa fala, a camarada sempre me entrega um copinho d'água, né? E é o ato de servir, a magia, vamos dizer assim, o amor do servir, é muito poderoso isso, servir é muito poderoso. Você quase desmaiou
em um teatro de fantoche. Ó, botaram aqui lá atrás. Foi mesmo? Quem que escreveu isso aí? Luísa. Foi mesmo, foi porque mesmo. muita gente Foi Luiana que me aprontou essa. Mas nesse dia ela passou até mal também. Ficamos até 4 horas da noite sem comer, lembra? 4 horas da tarde. E ninguém rendia a gente tendo que rir com a EBF que fizeram. Fizeram um caixote, eu tinha que entrar dentro do caixote com um fantoche. Quando eu saí dali, minha coluna travou, um calor danado. Meu Deus, só Jesus. Hoje em dia não, eu tenho até medo de EBF, nem vem. Eita. Mando meus filhos. Minha mãe botou aqui, pastor, sou suspeita de falar da sua obediência. Um beijo, mãe. É, isso aí. Deus te abençoe. Que benção. Beijo. Glória a Deus. O testemunho da mãe é isso aí mesmo. Glória a Deus. Um filho que é isso que ela falou, é bonito, sabe? Porque é uma das maiores virtudes, tocou no coração dela, porque uma das maiores virtudes que a gente pode querer num filho é ser obediente, cara. Amém. É muito bom quando você fala, não faz isso não, filho, e ele te obedece. É um presente. Amém. Da maior magnitude. É verdade. Quando um pai fala para um filho, ele obedece e fala, não, eu sei que eu não concordo, mas porque a senhora está pedindo, porque o senhor está pedindo, eu não vou fazer. Verdade. Mas é bom demais. Maravilha. Obrigado, mãe. Deus te abençoe. É isso, gente. A gente não vai parar por aqui na nossa aula, que nosso